E aí, meu povo, vamos para a nossa terceira parte da função do segundo grau, tá? A gente tinha visto na aula passada esses dois exemplos aqui, a f, que eu posso esconder, e a g, que eu posso habilitar aqui para vocês de novo, mas eu vou ficar apenas com a f, ok? E vimos vários elementos dela, inclusive as raízes. Basta clicar no elemento ou clicar na própria função aqui na janela algébrica. Bom, a gente viu que as raízes dessa função, ou os zeros da função como são chamados, acontecem em meio e em 3 no eixo x. O que é que significa? É o valor de x que zera a função. Se eu jogar esses valores aqui, vai dar f de x igual a zero. Tá? Bom, e se eu estiver lá fazendo a minha provinha bonitinho, sem GeoGebra, como é que eu posso calcular isso? Bom, na aula passada eu trouxe algumas fórmulas, entre aspas, porque na verdade não explicitei variáveis, eu já coloquei os números, que são fórmulas do ensino básico que a gente está recapitulando. Para calcular os zeros também temos. É a famosa fórmula de Bhaskara. Futuramente vamos fazer uma dedução dela em uma dessas videoaulas aí, mais à frente. Tá? Como é essa fórmula de Bhaskara? Ela é dada pela fração, onde o numerador é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. A gente já recapitula, vou até colocar juntinho para não precisar colocar o vezes, está grudadinho. Letra e número significa vezes na matemática, né? Vocês já conhecem isso. Deixei, aumentei, vou em propriedades, texto grande para a gente ver bem, deixei aqui guardadinho. Esse delta, só para relembrar, e aí na aula passada a gente fez ele bem numérico, agora eu vou trazer a fórmula, relembrar a fórmula. Delta é igual a b ao quadrado, eu coloco quadrado ou qualquer outro expoente digitando chapeuzinho no teclado, no GeoGebra, tanto aqui na caixa de entrada quanto no momento dos textos, menos 4 vezes a vezes c. b ao quadrado menos 4ac, tá? Beleza. Aumento também um pouquinho, vou em propriedades, clico com o botão direito do mouse, médio, negrito e pronto. Beleza, fechei. Tá aqui o delta e a fórmula de Bhaskara. Bom, como calcular isso aqui para essa função em específico? Essa função em específico tem o valor de b exatamente, não só nessa função em específico, corrigindo, mas qualquer outra função, e daqui a pouco a gente generaliza isso, tem o valor de b, na fórmula de Bhaskara, nesse formato, igual ao termo, ao coeficiente do termo de primeiro grau, melhorando, que nesse caso é menos 7. Então, vamos calcular a fórmula de Bhaskara para essa situação. Lembrando que a fórmula de Bhaskara é calculada para encontrar raízes de equação. Mas Celso, aí não é uma função? Beleza. Só que quando eu calculo raízes, eu estou zerando a função. Então eu estou dizendo que o f de x tem que valer zero. Logo, essa expressão aqui, 2x ao quadrado menos 7x mais 3, é igual a zero, que cai no formato da equação do segundo grau. Em outro momento, vamos recapitular isso, né, em outras aulas. Bom, coloco a fração, menos o b, menos o b dessa função é menos 7. Menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada do delta. O delta dessa função a gente fez na aula passada, mas eu posso fazer ele de novo agora, não estou lembrado. Vocês também não devem estar, né? Eu espero que estejam vendo em sequência. Dou um ok para não perder o que eu fiz, vou no delta e calculo o delta dela. Delta igual b ao quadrado, ou seja, menos 7 ao quadrado, chapeuzinho 2, menos 4 vezes o valor de a, que nessa função, assim como em todas as outras, né? Claro, pensando nessa fórmula, é o valor que fica perto da variável ao quadrado, do termo quadrático do polinômio. Ou seja, nesse caso, 2 vezes c. C é o termo independente, que não está perto de variável. Ou se tivesse uma variável aqui, ela estaria elevada a zero, que dá 1.
3. Pronto. Resolvendo isso, menos 7 ao quadrado, menos 7 vezes menos 7, mais 49, menos 4 vezes 2 vezes 3, 24. Tá? Subtraindo, eu obtenho 25. Pronto, meu delta vale 25. Eu volto para a minha fórmula aqui incompleta, né? Para o meu desenvolvimento incompleto, e preencho meu delta dentro dessa raiz quadrada que o LaTeX entende como SQRT. 25 sobre o denominador, 2 vezes o valor de A. 2 vezes o 2. Melhorando isso, desenvolvendo outra fração, que será igual ao quê? Menos 7 mais 7. Mais ou menos, raiz quadrada de 25, 5. Sobre 2 vezes 2, 4. Isso aí vai gerar dois valores para x. Tá? Um pensando na operação positiva e outro na negativa. Tá? Aqui no registro numérico. Então eu tenho que x é igual a isso, e agora eu quero dizer que x é igual a outra coisa. Então, matematicamente, para ficar bonitinho, eu tenho essa igualdade que vai implicar, e aí eu boto essa setinha, em outra igualdade. E não boto igual. Não pode botar x igual a isso, que é igual a x. Não faz sentido. Se x é igual a isso, implica que x será igual. Primeiro, vou pegar a positiva. 7 mais 5, 12, dividido por 4, 3. Vou colocar espaço, lembra das nossas outras aulas no LaTeX, que é só clicar aqui. Ou x, faço a outra operação, mas eu não botei espaço, deixa eu pôr espaço. Ou x é igual 7 menos 5, 2, dividido por 4, 2 sobre 4, simplificando, fração 1 sobre 2. Pronto. Aí eu obtenho os valores que eu já conhecia por causa do comando do GeoGebra, 3,5, ou seja, 1 sobre 2. São os zeros da função. Aqui eu posso fazer no registro numérico, né, aplicando a fórmula, no papel, na hora da minha prova, para calcular as raízes, ou zeros da função. Tá? Beleza. Antes de prosseguir, chamar a atenção a uma coisa que eu não falei nas aulas anteriores. Para esses exemplos, aí eu vou me ater só a esse, e o que acontece no outro é semelhante. Se eu zero o x do domínio, se eu obtenho um ponto 0 e f de 0, o que é que acontece? Onde estará esse ponto? Bem aqui. Que posição? No 3. Aqui, ó, tá aparecendo bonitinho aqui na tela 0,3. Ou você vê aqui, 0,3. Não é por nada. Se eu pegar a função g, esse ponto que o gráfico intercepta o eixo y, assim como esse que eu digitei agora há pouco, interceptam o eixo y. Aqui vai interceptar o eixo y exatamente no valor 12. Não preciso nem jogar aqui para verificar que vai dar 12. Bom, mas isso vai acontecer para qualquer função do segundo grau. Em qualquer função do segundo grau, quando eu zerar a abscissa, o valor do domínio x, a função será igual ao termo independente, ao valor de c. Tá? Então, resumindo, esse gráfico da função corta o eixo y, intercepta o eixo das ordenadas no valor de c. Parecido com a função do primeiro grau. Tá? Só que lá eu tinha chamado de b. Bom, prosseguindo, vou aproveitar isso que eu já fiz, vou apagar algumas coisas e vou aproveitar as fórmulas de Bhaskara e o delta. Deixa aí guardadinha. Vamos apagar todo o resto, inclusive a função f. Vou pegar uma função genérica agora, uma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Para não dar problema, ó, deu problema aqui, que eu botei um parêntese a mais, deixa eu apagar. Coloquei um zero também. Aproveitar e colocar vezes no A para separar a constante da variável. E vezes aqui no B também. Pronto. Dei Enter. Criei 3 controles deslizantes para cada uma das constantes A, B e C. Aqui é o formato, né, da minha f de x igual a x mais b. Inclusive eu vou deixar aqui, vou escrever aqui o formato genérico, vem em texto. F de x igual a x ao quadrado mais b
x mais c igual a nossa f de x, que eu quero que vocês observem o a, o b e o c quando eu mudo, tá? Vou botar um implica, inclusive, para ficar bonitinho. Implica que a minha f de x, f de x é igual a essa daqui. Pronto, vamos deixar nesse formato. Vamos enxergar no médio, negrito. Vou inclusive mudar a cor, vermelho, que é a principal da nossa aula. Deixo aqui. Então, todas as vezes que eu mudo a, eu vou ter uma nova função. Aqui eu tenho função genérica, ax ao quadrado mais bx mais b, uma lei de função genérica. E eu posso variar os valores de a, eu posso variar os valores de variar os valores de b, variar os valores de c e assim vai, as constantes, tá? Que são coeficientes desse polinômio do segundo grau. Bom, a gente podia estar observando aqui, mas a gente vai observar aqui também. Quanto mais observar, melhor. Bom, o que acontece quando eu mudo os valores de a nessa função? O que acontece com o comportamento gráfico, a representação dessa função, que é a parábola? Toda vez que eu aumento a, assim, antes de prosseguir, deixa eu mudar os meus controles deslizantes, o intervalo de variação deles. Eu vou mudar o intervalo colocando o intervalo de 10, menos 10 a 10. E o incremento, que é o incremento de quanto em quanto eu quero que ande? 0,1. Pronto. Mesma coisa com o b, basta clicar nele e colocar o incremento de 0,1, indo de 10, ou melhor, indo de menos 10 a 10. E o c, da mesma forma, menos 10 a 10, incremento 0,1. Massa, fechei. Então, ao variar o a, ao crescer o valor de a positivamente, a minha parábola vai se fechando, vai ficando mais comprimida. Se, por acaso, eu tornar o a nulo, o que acontece? O meu polinômio do segundo grau passa a ser um polinômio do primeiro grau, porque isso aqui, ó, não está mais explícito. Eu tenho explícito apenas a variável elevada a 1 e a variável e o termo independente, tá? Que é esse valor aqui. Então eu tenho um polinômio do primeiro grau, não tenho mais do segundo grau, quando a é 1. Por isso que para que seja uma função do segundo grau, polinomial do segundo grau, o a tem que ser diferente de 0. Se o a se torna negativo, deixa eu fixar um valor de b aqui. Vamos posicionar b aqui. Vamos posicionar b em 2. Vamos posicionar c em 3. Pronto. Se eu considero agora um valor de a negativo, o mesmo ocorre. Quanto menor o valor de a, eu fecho, só que agora a concavidade está voltada para baixo. Positivamente, a concavidade estava voltada para cima, tá? A abertura da parábola estava voltada para cima. Então, se o a for um número positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Se o a for um número negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Se o a for nulo, eu não tenho parábola, eu tenho uma reta. Ok? Então não pode ser nulo para que eu tenha parábola. Visto que acontece mudando os valores de a na parábola, o que vai acontecer pensando no b? Deixa eu voltar para uma parábola, estava aqui uma reta, tá? O que vai acontecer mudando os valores de b? Para que vocês vejam melhor o comportamento de b e o que ele influencia basicamente na minha função do segundo grau, no gráfico da minha função do segundo grau, eu vou marcar aqui o ponto do vértice, como a gente já viu nas outras aulas. Para isso, basta eu vir no GeoGebra, aqui na barra de menu de ferramentas, e clicar em otimização. Cliquei em otimização, fui na função tanto aqui quanto aqui, ou aqui, ele marca. Se eu movimento B, esse ponto A também está andando, porque ele está fixo e preso nas parábolas
como vértices das parábolas. Bom, ao movimentar esse ponto, se eu colocar rastro nele, o que é que acontece? Olha o que acontece. A sombra de movimentação desse ponto é uma sombra parabólica. Uai, Celso, por que isso? Ou uma parábola em cima da outra? Uma parábola andando na outra? Bom, vou desfazer para tirar essa sombra. Pessoal, vocês devem lembrar da aula passada que esse vértice ele está associado com duas formulazinhas que eu coloquei no registro numérico. Eu não coloquei a forma geral, como eu estou colocando aqui, a de Bhaskara e a de delta. Vou colocar agora. Mas para isso eu vou considerar as projeções desse ponto no eixo x e no eixo y. Como ele é o vértice, inclusive eu vou nomear ele de ponto, vou renomear ele. Eu posso mudar o nome das coisas, ó, no GeoGebra, basta clicar em renomear. Colocar ponto V de vértice. Eu vou considerar a projeção no eixo x, o ponto x Vzinho igual x desse ponto V e 0. Pronto. E vou considerar a projeção dele no eixo y, yzão de V igual 0, porque a projeção é no eixo y, então a abscissa é nula, y de V. Pronto. Quando eu movimento, eu tenho as suas projeções aqui. Tá? Beleza. Mas por quê? Ainda não respondi para vocês por quê. Lembrando daquele formato, né, de achar o vértice que a gente viu nas aulas anteriores, vou agora trazer a fórmula genérica. Qual é a fórmula genérica para achar o x do vértice? xv, usando a fórmula LaTeX, será exatamente o que? A fração. No futuro eu vou deduzir essas fórmulas para vocês nas aulas mais algébricas. Menos o valor de b da função, o coeficiente do termo em primeiro grau, sobre 2 vezes o valor de a, o coeficiente do termo de segundo grau. Aí eu tenho o x do vértice. Particularmente no nosso exemplo aí, né, eu vou colocar as minhas variáveis específicas. O x do vértice será dado pela fração menos o b, que eu vou colocar entre parênteses, já que eu estou botando números negativos, menos o b, sobre 2 vezes, e aí eu vou colocar parênteses também, o a. Pronto. Eu vou ter resultados. Fazer inclusive cálculos aqui para esses resultados. Bom, eu quero que apareça o resultado menos b sobre 2a. Vou efetuar essa divisão. Só que se eu não botar parênteses aqui, ele vai entender que eu estou dividindo por 2 e depois multiplicando por a. Então, eu estou dividindo menos b por um pacote. Então, eu estou dividindo pelo pacote 2 vezes a. Deixa eu ver se ele reconhece. Se 2 vezes a, reconheceu. Menos 1,14. Ok? É mais ou menos aqui que está nessa particularidade do a e do b. Beleza. Então, isso aqui vai ser igual a esse valor d que eu achei. Pronto. Vou aumentar. Texto, médio e grito, para a gente ver bonitinho. Então, ó, ao movimentar o A, eu também estou movimentando os meus vértices. Deixa eu tirar essa sombra, esse rastro do V, ok? Para não ficar excesso aqui na tela. Depois a gente coloca de novo. Bom, assim como eu tenho uma fórmula para o x do vértice, eu tenho uma fórmula para o y do vértice. O y do vértice será dado yv igual, fórmula LaTeX, fração menos delta sobre 4 vezes a. Bom, o nosso delta aqui, como eu não calculei, vou calcular agora. Inclusive eu posso vir aqui e colocar o próprio delta. Delta será igual a, seguindo a nossa fórmula, né, b ao quadrado
B. Não quero que o B apareça aqui não. Delta será igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Pronto. Os meus deltas, particularmente nessa função, meu delta está dando 2,89. Então isso aqui, voltando para a nossa fórmula latex, será igual a menos o delta, só que como é menos vou botar entre parênteses para fazer o jogo de sinal bonitinho, sobre 4 vezes o valor de A. Pronto. Isso será igual ao quê? Também vou obter um resultado. O GeoGebra é uma calculadora, eu posso usar e abusar dele para fazer contas também. Eu quero o resultado menos o delta, vou usar o símbolo do delta, dividido por 4A. Lembrando que isso tem que estar entre parênteses, porque eu estou dividindo esse resultado pelo pacote 4A. Pronto. Então, menos... Então, isso aqui será igual ao valor de E que eu encontrei. E, bonitinho pra gente, texto médio negrito, pra gente enxergar muito bem. Reparem, ó, menos 5,75 é justamente, ó, e o y do vértice, menos 3,61, antes do 4 aqui, antes do menos 4. Eu posso obter vários vértices, vários x do vértice, y do vértice, enfim. Mas o porquê do comportamento em rastro na movimentação do B, desse ponto, o movimento dele ser parabólico. Veja bem, esse ponto não tem coordenadas xv e yv, x do vértice e y do vértice. Reparem, olha, o x do vértice está associado ao B, o y do vértice também está associado ao B, os dois, ao B e ao A. Só que o A, nos dois, está elevado a 1. É como se fosse uma variável, por assim dizer, porque eu estou mudando vários A's aqui, se eu quisesse mudar as posições do A. Vários A's é ótimo. E ele continua com grau 1. Porém, no B, na coordenada, a coordenada tem grau 1 de B. Eu jogo valores de B e obtenho valores ao quadrado de B. Por conta do que? Do discriminante, do delta. Tá? Então, eu jogo valores de B em x e obtenho como imagens valores ao quadrado de B. Por isso, todas as vezes que eu relaciono valores de uma variável atribuídas para uma expressão onde essa variável está ao quadrado, pelo menos um dos termos, como é o caso da função do segundo grau, o comportamento gráfico será o de uma parábola. Porque eu joguei a variável, eu vou obter um polinômio do segundo grau com essa variável B. Tá? Por isso que quando eu movimento, eu vou ter uma parábola. Ok? Bom, eu vou dar um tempinho aqui e na próxima parte do nosso estudo de função do segundo grau, a gente continua a perceber outros elementos importantes na parábola.